começar aqui a gravar a nossa aula para que a gente possa estar colocando no YouTube. Hoje o tema da nossa aula é economias da América com base mineral. Nós, há 4 percursos atrás, estávamos estudando o Brasil, a Argentina e o México, que são os 3 países mais ricos, mais populosos, mais industrializados, o que tem pode-se dizer assim, a agropecuária mais desenvolvida, e principalmente Brasil e Argentina. E agora eu vou falar do restante da América Latina. Vamos estar falando agora sobre alguns países, mas com base na economia, com base na exploração de minerais, tá bom? Bom, esse percurso é do percurso 21, da página 190 até 199, tá bom? E nós vamos estar falando desses outros países que nós não falamos, que nós não destacamos naqueles 4 últimos capítulos que nós falamos. Não sei se vocês lembram, mas na última aula nós falamos um pouquinho sobre essa mineração, principalmente na América Latina, no Brasil. Falamos como é que funciona, como é que existia, como é que foi o processo de exploração desse material, desse minério, desde a época da colonização até aqui. Então, hoje nós vamos dar uma ênfase maior nesses países e o que eles fazem de fato, se é somente exploração, se é somente ou a sua agricultura, o que esses países estão proporcionando. Então, o nosso foco hoje são esses países que estão em rosa. Você pode perceber aqui que eu não vou falar nem do Brasil, nem da Argentina. O Paraguai e o Uruguai, que está aqui embaixo, eu vou dar um destaque maior no percurso 22, ok? Vou falar deles separadamente. Mas hoje eu vou falar de todos esses países aqui. É claro que de uma forma bem superficial, não tem como se aprofundar na história, não tem como se aprofundar muito na cultura desses países. Então, nós vamos falar principalmente dos aspectos naturais e dos aspectos econômicos de cada país. Tudo bem? Bom, então, eu posso dividir esses países da América Latina em países de economia dominadas pelas transnacionais mineradoras, ou eu posso dividir também esses países pelas economias diversificadas com base mineral. Mas o que é isso, professor? Bom, no primeiro grupo dos países dominados pelas transnacionais mineradoras, eu vou destacar a Guiana e o Suriname, aqui em cima, aqui, ó. Tanto a Guiana quanto o Suriname estão aqui em cima, um do ladinho do outro. Por quê? A economia delas basicamente é de mineradora, de mineração, e elas são dominadas pelas transnacionais, por essas empresas que são as maiores do mundo, está localizada na região, explorando minério, principalmente bauxita. A bauxita, não sei se vocês sabem, é um minério que ela utiliza para fazer o alumínio, então é muito importante. O alumínio você não encontra o alumínio naturalmente na natureza, você tem que fabricar o alumínio, tem diversas outras ligas, outros metais, os mais importantes é a bauxita. Bom, já as economias diversificadas com base mineral, eu vou destacar a Venezuela, Colômbia, o Equador, o Peru, a Bolívia e o Chile. Cada um desses com mais de um tipo de setor econômico, por assim dizer. Por exemplo, na Venezuela tem o petróleo e tem o gás, mas também eu tenho a produção bem expressiva da agropecuária. A Colômbia, o Equador também, o Chile, principalmente, eu vou ter o cobre, o lítio, vou ter o ouro no Chile, mas vou ter uma grande produção de frutas também no Chile, o Peru, uma grande produção de pescado. Então, eu vou ter esses países aqui de economia diversificadas com base mineradora, mas eu vou ter uma outra atividade econômica no qual vai se fazer presente naquele país, tá bom? Bom, vamos lá.
antes da gente falar dessa agropecuária, que ela é muito, eu vou destacar muito bem essa agropecuária nesses países, eu preciso falar da concentração de terra. Por quê? É uma herança da colônia latino-americana ter essa realidade no setor rural. E é interessante observar que não é só o Brasil, não é só a Argentina, não é só o México, não. Praticamente todos os países da América Latina ela possui essa concentração de terras, essa concentração fundiária muito alta. E é interessante observar que essa concentração fundiária ela vem desde a época da colonização. E nesses países, por exemplo, está inserido o capitalismo, eu consigo observar muito, muito claro esses privilégios dado a uma pequena parcela da sociedade e enquanto o restante fica praticamente sem nada. Bom, então eu vejo o quê? Que desde o período colonial eu consigo perceber esse movimento de concentração de terra. Mas pergunta, professor, por que é ruim essa concentração de terra? Imagina você, se eu tenho só um pequeno grupo que tem que tem disponível o meio de fazer dinheiro, o recurso de plantar, o recurso de você cultivar, então eu vou ter também que uma grande concentração de riquezas. Então, a concentração de terras, ela vai bater nesse sentido. Se eu tenho uma concentração de terras muito grande, eu vou ter uma concentração de riqueza muito grande também. Por quê? Se eu tenho uma pequena parcela que tem nas mãos esse poder de gerar dinheiro, só uma pequena parcela vai ter dinheiro no final das contas. Então, é algo ruim quando eu penso nessa questão de distribuição econômica. Bom, para você ter uma ideia, esse fato ele é tão grave em alguns países da América Latina, que chega a ser absurdo. Olha só, eu tenho que lá, aqui é onde, que país é esse? No Chile. Bom, no Chile eu tenho cerca de 30 milhões de hectares de terra que podem ser cultivadas. Apenas 1% da população, das propriedades rurais, concentra 75% de toda a terra cultivada lá no Chile. E o restante, os outros 99% das propriedades rurais, dividem apenas 25%. Então, eu consigo perceber bem claramente a concentração fundiária, que apenas 1% da população ela controla cerca de 75% do território de plantio. Alguma dúvida, gente? Hein, galera? Não, professor. Rápido demais, eu tô tranquilo. Bom, isso não é só lá no Chile, não. Como falei com vocês, em outros países da América Latina, ela também está muito presente. Por exemplo, eu tenho no Brasil que 1% das propriedades rurais detém cerca de 44% das terras cultivadas. E sendo que no Brasil eu tenho cerca de 330 milhões de hectares. Ou seja, 300 milhões de hectares a mais do que no Chile. Ou seja, então tem uma grande concentração muito maior do que no Chile. E os outros 99% da população, das propriedades rurais, elas vão dividir os outros 56%, ou seja, vai ser muito, muito desigual essa questão. Quando eu falo de reforma agrária, eu falo dessa reorganização das terras, mas eu posso falar melhor ainda, não é uma reorganização, é uma redistribuição de terras, aonde eu vou pegar daquele proprietário que tem muita terra e ele não utiliza para nada, por exemplo, tem muitas terras cultivadas no Brasil que não é que está abandonada, mas que o dono ele não quer plantar nada naquele momento. Então ele vai permitindo ficar sem cultivo nenhum. Então a ideia da reforma agrária é pegar essas terras que ninguém cultiva, que não tem nada, mas tem um dono, pegar essas terras do grande proprietário que não cultiva e entregar nas mãos dos pequenos proprietários, para que assim eles possam cultivar.
É claro que essa reforma agrária, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é algo muito discutido, é algo muito difícil de se fazer. Mas por que é difícil de se fazer? Pensa comigo. É, Você é um grande proprietário de terra, um cara muito, muito rico que tem muita, muita terra no Brasil. Mas em uma parte da terra você planta, você cultiva, você cria gado, na outra você está deixando descansar lá, está deixando ela quietinha, para que ela, não sei, fique lá um tempo a mais, para que ela possa pegar um pouco mais de valor, ou seja, alguma coisa que, algum tipo de plantio que você acha interessante, você queira, ela está lá disponível, então você deixa o pedaço da sua terra lá disponível lá. Aí chega um grupo de sem terra e quer tomar, e quer pegar essa terra de você, essa fazenda, esse sítio, não importa o que seja. Você vai aceitar de bom grado dar aquela terra, mesmo você tendo muita? Você vai aceitar? Não. Não, né? De jeito nenhum. Mas vamos imaginar um outro quadro. Digamos que você pegou essa terra de forma ilegal, que você ganhou essa terra por forma de grilagem, por forma de você simplesmente foi lá, tomou, ou você ganhou do governo aquela terra, então você não tem um direito natural daquela terra, mas mesmo assim você detém aquela terra, você tem um documento, seja falso ou verdadeiro, você tem um documento daquela terra. E chega o poder público e acaba falando que você precisa dar aquela terra. Você vai dar de bom grado? Hã? Pô, sabendo que eu fiz errado no negócio lá, eu daria. Daria não. Daria não. É uma coisa que é um problema do dinheiro. Quanto mais tem, quanto mais você vai querer. Você detém terra. Terra é poder. Se você tem uma quantidade de terra muito grande, você tem poder. Então, poder de barganha, poder de econômico. Então, você vai fazer de tudo para não perder. Então, você vai fazer o quê? Você vai começar a patrocinar políticos para estarem lá em Brasília fazendo algumas leis para que, quando vier algum projeto desse de reforma agrária, eles simplesmente vetam. Então, a bancada rural lá em Brasília, ela é muito, muito forte. Então, ela acaba impedindo todo e qualquer lei, todo e qualquer projeto de reforma agrária acaba não passando, acaba sempre tendo um problema. E isso a gente vai, ó, há quanto tempo no Brasil se fala de reforma agrária? Desde a década de 30. Olha só, desde a década de 30, a gente nunca conseguiu realizar a reforma agrária no Brasil. E isso já está já há muito, muito tempo. No governo Lula, nós conseguimos perceber a maior distribuição de terra do Brasil foi no governo Lula. É claro que foi algo irrisório, porque não tem como uma pessoa, como falei, competir com esses políticos, já que eles têm uma bancada muito forte no Congresso. Então, é interessante a gente observar isso. A reforma agrária, ela é difícil? Nossa, muito difícil. Mas por quê? Porque vários poderes políticos e econômicos simplesmente não querem fazer isso. Econômico é o cara, o dono da fazenda, não quer perder a sua fazenda. E político, porque geralmente quem está lá ela tem muita terra ou é algum político bancado por algum dono de terra. Então o cara ele não quer de forma nenhuma perder a sua terra. Então ele impede de todas as formas. Então eu tenho esses poderes políticos e econômicos lutando contra a reforma agrária. É por isso que a reforma agrária é algo tão complicado, tão difícil de se fazer, não só no Brasil, mas nos outros países também. Entendido? Dúvidas? Entendeu, gente? Tranquilo. Tranquilo? Todo mundo entendeu? O que é reforma agrária? Sim, professor. Beleza, então. Vamos partir para o outro. Bom, agora vamos focar no Chile, que daqui é um dos países que com a economia mais dinâmica desse grupo, desses países que nós estamos falando hoje. Bom, o Chile tem um mapa bem interessante. Ele é um mapa assim
grande de sul a norte ou de norte a sul, mas muito estreito de leste a oeste. Então, eu tenho o Chile, ele vai pegar praticamente toda a cordilheira dos Andes, praticamente toda. E ele vai ter uma grande dimensão, como eu falei, de norte a sul. Agora, de leste a oeste, ele vai ser bem estreito. E imagina você, um país situado sobre uma cordilheira, então tem um relevo que é muito acidentado. Lá, o relevo chileno, ele é muito acidentado, principalmente quanto mais eu subo. É claro que eu vou ter algumas áreas de planície, mas essas áreas planícies elas vão levar a considerar a maior parte da população. No entanto, eu vou ter a maior parte do relevo de planalto acidentado. Tranquilo? Tranquilo, gente? Tranquilo. Se eu somar toda o tamanho do Chile, eu vou ter um país mais ou menos do tamanho do Mato Grosso. Ou seja, o Mato Grosso, um estado brasileiro, é maior do que todo o Chile. E é interessante observar, como falei com vocês, que a maior parte da população está concentrada, ó, nessas áreas mais planas da cordilheiras que nós possuímos. Ela está basicamente aqui, ó. Se vocês perceberem, ó, eu tenho cordilheira de um lado, cordilheira do outro. Aqui eu tenho o oceano, no caso, né, o mar. Aqui já é o mar já. Aqui eu tenho uma área de costa. E aqui eu vou ter o quê? Situado a maior parte da população, que ela se estende desde mais ou menos aqui, essa planície, até essa área aqui, ó. Já daqui, já essa planície já acaba já. Então, eu tenho maior concentração populacional nessa região aqui do Chile. Tranquilo? Todo mundo entendeu? Beleza. A cidade mais populosa do Chile vai ser Santiago, que é a capital chilena. Bom, o Chile ela possui um poder muito grande de cultivo de frutas. Todo tipo de frutas que você achar. Eu vou ter cereja, uva, pera, eu vou ter o que mais? Coloquei aqui. Não vou ter, coloquei os outros aqui, não. Eu tenho maçã, eu tenho diversos tipos de cultivos de fruta. Ele vai ser uma grande parcela da economia chilena, esse cultivo de frutas que eu vou ter. Mas o que vai ajudar o Chile a ter essa expressão tão forte em sua atividade econômica como plantação de frutas? Bom, eu vou ter mão de obra especializada, eu vou ter centros de pesquisa especializados no cultivo, no preparo e na produção desses frutos. Eu vou ter técnicas extremamente avançadas nessa área da economia. Não tem, eu falei do Brasil, que o Brasil possui técnicas muito avançadas quando se fala de como posso dizer, da agropecuária, da cultivo da soja. Então, o Chile vai empregar essa tecnologia, esse avanço tecnológico na produção de frutas, porque para eles vai ser muito mais benéfico por conta do território deles e até por conta das condições climáticas. Se você observar, são frutas que pedem uma condição climática um pouco mais fria, um clima mais ameno. Então, eu tenho que todos esses aspectos, eles vão ajudar, vão auxiliar o Chile nessa produção de frutas. Exploração mineral. Bom, a exploração mineral do Chile, como ele está presente na Cordilheira dos Andes, eu tenho uma produção mineral muito, muito forte. O Chile é conhecido pelo seu ouro, pelo cobre. Eu vou ter também extração de bauxita também no Chile, e ela vai ser muito, muito importante para a economia local daquele país. Bom, já os demais países em relação à sua produção. Eu vou ter a Venezuela com uma produção de petróleo muito significativo. Até 2017, a Venezuela estava em 12º na posição de produção mundial de petróleo.
poderia ser muito mais. A Venezuela, ela possui a maior reserva de petróleo da América Latina. Então, ou seja, é uma grande reserva que a Venezuela possui. Só que, por conta de algumas questões políticas, também resultado também dessa produção de petróleo, na época teve a crise do petróleo, onde o preço abaixou, eu tive uma crise muito forte naquele país. E, desde então, essa crise política e econômica ela tem se perpetuado, com os embargos dos Estados Unidos à Venezuela, ela diminuiu muito o poder de venda dela, do petróleo para outros países, e isso também acabou atrapalhando também os planos econômicos da Venezuela. Então, hoje, a maior parte desse petróleo, do gás venezuelano que é produzido, ele é destinado ao Brasil. E já ouviram falar, vocês já ouviram falar que lá na Venezuela, a gasolina custa 50 centavos o litro? Já ouviram falar isso já? Muitas vezes. Nossa. Por quê? Já que ela não consegue vender, acaba que toda a produção de combustível acaba se destinando ao próprio mercado interno. Então, se tenho muita oferta, eu vou ter o valor do produto muito baixo. E o petróleo da Venezuela ele é muito bom para a produção de gasolina e diesel e tudo mais. Ele é muito bom. A Colômbia. Bom, a Colômbia, cerca de 48% do valor das suas exportações está no setor de mineral. Seja o petróleo, o carvão mineral da Colômbia é um carvão mineral muito bom, tem uma queima muito boa, e o minério de ferro principalmente. Já o Equador, eu vou ter o petróleo também como principal produto de exportação. Além de, vou ter uma grande produção de bananas pelo clima equatorial, por ser muito quente e muito úmido, vai facilitar no cultivo da banana. Então, vai ser um grande produtor de bananas, com uma grande expressão mundial até. Bom, o Peru. O Peru ela vai destacar na produção, na mineração de prata, cobre, estânio, nem sei o que é isso aqui, molibdênio, nem sei o que é isso, desculpa aí, não sei o nome, ouro, chumbo e zinco. É interessante observar que 48% do setor econômico está voltado para a exportação desse tipo de produtos, principalmente para a China, que está virando um grande parceiro econômico de muitos países da América Latina. Já a Bolívia ela é algo bem peculiar. Eu vou ter setores como petroquímico, siderúrgico, agropecuário e têxtil bem destacado na Bolívia. Só que a Bolívia ela é um país que ela não tem ligação com o mar. Ou seja, se ela quiser exportar qualquer produto, seja da agropecuária, seja mineral, ela tem que passar pelo território de outros países, seja o Chile, seja o Peru, seja o Brasil, seja a Argentina, ela tem que passar por algum território, ela tem que pagar alguma coisa para esses países. Bom, em relação ao gás, o Brasil possui uma grande parceria econômica com a Bolívia, onde boa parte do gás consumido na região sudeste, principalmente em São Paulo, vem da Bolívia. Então, nossos preços é controlado pelo mercado boliviano. E se o Brasil, por exemplo, parar de comprar o gás boliviano, vai prejudicar muito a economia desse país. Então, a Bolívia ela tem essa característica dela não conseguir exportar nenhum tipo de produto sem a ajuda, sem passar pelo território de um outro país. Entendido até aqui? Sim. Alguma dúvida, gente? Sim? Tranquilo? Não, professor. Acho que não? Tá. Também. Bom, em relação a essa matéria, esses países, ficamos por aqui. Alguém possui